bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Renan Pessoa, sou assessor jurídico ministerial do MPRN, sou mestre em Ciências Sociais pela UFRN, com muita honra. Fui aluno do mestrado do PPGCS da UFRN entre 2022 e 2024, orientado pela grande figura e pelo grande cientista social que é e cientista político que é meu querido José Antônio Spinelli, a qual guardo toda a minha gratidão, e sou também graduado em Direito pela UFRN também. E nesse ponto eu quero, em primeiro lugar, antes de apresentar o meu trabalho, fazer um registro de gratidão à Secretaria do PPGCS, na figura do professor do querido Otânio, e também do Nicolas, que embora não esteja mais no corpo de servidores, me ajudou muito nesse período. Quero agradecer mais uma vez o professor Spinelli por ter feito uma orientação extraordinária que nos levou a essa vitória, essa indicação do prêmio. E também eu quero aproveitar para cumprimentar na pessoa da coordenação, do professor Gabriel, da professora Ana, todos os alunos do mestrado e doutorado do PPGCS. Enfim, vamos conversar. Tá podendo compartilhar a tela? Tá sim, Renan, pode ficar à vontade. Ok, vamos lá. Pronto. Opa, não. Bem, gente, a minha dissertação ela tratou sobre o tema das federações de partidos políticos do Brasil e o desafio para a formação de alianças nacionais nas eleições de 2022. E aí, muitos de vocês podem se perguntar aí, Renan, o que seriam as federações partidárias? As federações partidárias, ao contrário das coligações nas eleições legislativas, elas seriam definidas como uma junção de partidos, de agremiações, de legendas, que atuariam de uma forma duradoura, unificada e de forma nacionalizada, por pelo menos 4 anos, se reunindo não apenas para disputar um ciclo eleitoral, como acontecia no sistema das coligações das eleições legislativas, mas para trabalhar conjuntamente durante todo o mandato. E eu quero destacar para vocês, e isso foi o grande ponto de angústia no meu trabalho, foi que a instituição das federações partidárias, ela foi uma das alterações legislativas mais relevantes desde a criação do sistema proporcional de lista aberta, lá em 1932. E eu quero citar também para vocês que a federação partidária ela foi instituída a partir da reforma política de 2021, do processo de modificação do sistema eleitoral e partidário de 2021, mas para a sua aprovação não foi uma aprovação fácil. Foram 22 anos entre a apresentação do primeiro projeto legislativo, começou lá em 1999, até a sua aprovação no Congresso Nacional em 2021. Mas aí, um dos pontos que me levaram a fazer a pesquisa da federação partidária e tal foi com relação às contradições e às problemáticas dessa ideia como alternativa às coligações partidárias das eleições legislativas. Por quê? Porque uma parte do sistema político, dos autores institucionalistas da ciência política e até mesmo do meio acadêmico em geral, considerava o seguinte: se a federação fosse instituída, será que isso não seria um retorno camuflado das coligações partidárias nas eleições proporcionais? Segundo, a federação, enquanto uma aliança duradoura e nacionalizada, ela se manteria diante da existência de partidos regionais em um contexto de siglas que tentam se considerar nacionalizadas? Então, foi por isso que surgiu a grande problemática do meu estudo. A instituição das federações partidárias, elas poderiam contribuir para uma maior nacionalização dos partidos políticos e de suas alianças? E aí, o objetivo do meu trabalho, que é analisar o Instituto das Federações de Partidos Políticos e seus impactos na formação de alianças nacionais, especialmente durante as eleições de 2022. Eu fiz esse fechamento das eleições de 2022, por quê, gente? Porque a eleição de 22, ela foi o primeiro pleito em que se testou as federações partidárias enquanto aliança nacionalizada, enquanto aliança duradoura. Nesse ponto, por que eu fiz esse trabalho em si? Primeiro, analisar em contexto nacional os impactos da nova medida, as repercussões futuras do nosso sistema partidário e a proposição de novas alternativas, até porque a ideia da federação partidária não é uma ideia estanque, ela pode ter transformações no nosso sistema legislativo.
e, sobretudo, a necessidade da gente acrescentar novos estudos sobre as alianças partidárias no Brasil, em especial sobre as federações partidárias. No que tange à metodologia, eu fiz o uso da metodologia mista. O meu trabalho, a minha pesquisa se caracterizou como uma pesquisa descritiva em relação aos objetivos e indutiva em relação aos fins. Eu combinei a abordagem quantitativa e qualitativa, e como estratégia de pesquisa, para a pesquisa da seara documental, eu utilizei a análise de conteúdo e para a análise dos dados eleitorais das eleições de 2022, ou seja, os impactos das federações partidárias nos resultados eleitorais, eu utilizei a análise de dados estatísticos e a estatística descritiva. Vencido esse ponto inicial, o meu primeiro capítulo, ele tratou sobre o processo de transição entre as coligações partidárias e as federações no sistema proporcional de lista aberta, especialmente na seara acadêmica. Por quê? Porque os autores institucionalistas da ciência política, eles consideravam, em sua grande maioria, claro, existem outros que não consideravam, que a existência das coligações nas eleições legislativas, ela era nociva ao próprio sistema político, ao próprio sistema partidário. Por quê? Existia a seguinte situação: existiam dois fenômenos. Primeiro, a coligação acarretava a representação quase lotérica dos sufrágios, ou seja, você votava alguém de um partido, mas você elegia de outro, de completa ideologia distinta do que você queria nas urnas. Segundo, a coligação, combinada a outros fatores, ela acabava por perpetuar a ideia de fragmentação partidária no Congresso Nacional. Ou seja, haveria partidos demais no Congresso Nacional que acabaria por acarretar problemas na governabilidade. Daí, as federações partidárias, elas seriam uma alternativa nesse meio acadêmico, porque elas se instituiriam como uma aliança nacionalizada e duradoura. E aí, eu começo a analisar a federação partidária no meio acadêmico por duas perspectivas. Uma perspectiva positiva, adotada por David Fleischer, lá nos idos de 2006, e o Silvio e Silva, de que as federações elas seriam importantes substitutos das coligações. Por quê? Porque duas ou mais siglas poderiam se juntar, tendo a mesma afinidade programática, ideológica, e poderiam se juntar para atuar num mandato legislativo, no mandato executivo, tendo maior possibilidade de ter um discurso mais uníssono com relação à representatividade. Mas, por outro lado, mais recentemente, e aí eu uso os trabalhos da Roberta Gresta, do Valgani Carvalho e do Emerson Serri, anotem bem, é de que, na realidade, a federação ela é utilizada como uma estratégia eleitoral para a salvação dos pequenos partidos e que também possui dificuldade de se efetivar nacionalmente, dadas as disputas regionais dos estados. Então, a federação, na realidade, não é só, idealmente, uma ideia de junção entre partidos com a mesma ideologia. É utilizada também como uma ideia de estratégia eleitoral. Então, no fim desse primeiro capítulo, eu adotei uma perspectiva de nacionalização partidária que foi descrita por Borges e mais aprofundada por Fabrício Vazelar e Bruno Conceição, que trata o quê? A nacionalização partidária é um fenômeno multidimensional, em que pode ter partidos com maior grau de nacionalização e outros que são mais regionalizados a depender da visão adotada. Por que eu adotei essa visão? Porque vocês vão ver no último capítulo que eu utilizei, de que a federação partidária ela teve dificuldade de ser instituída em algumas unidades da federação, em alguns estados, por conta das diferenças entre os partidos dentro da própria federação, certo? Então, quando a gente passa para o segundo capítulo, que é a evolução das propostas legislativas das federações partidárias no Brasil, a gente nota que ela é permeada por três ciclos legislativos. Um primeiro ciclo, que é o de 99 2007, que é um esboço de uma aliança nacionalizada nos moldes das federações partidárias, e aí eu destaco os projetos legislativos do Haroldo Lima, do Ronaldo Caiado, do Alexandre Cardoso, mas por que a federação ela não emplacou nesse meio tempo? Porque havia uma dificuldade à época entre deputados e senadores de se instituir uma federação partidária e uma reforma política que fosse de consenso entre deputados e entre senadores. Com relação ao segundo ciclo, a gente destaca as reformas eleitorais de 2015 e 2017. É preciso fazer um contexto histórico. Eles foram marcados pelo impeachment da então presidente Dilma e também da Operação Lava Jato, que se propunha a salvar o sistema político. Então, o nosso legislador, ele queria meio que salvar o sistema e queria também garantir um regramento que pudesse salvá-lo dessa Operação Lava Jato.
Então, por exemplo, em 2015, o legislador ele optou pela permanência das coligações das eleições proporcionais, mas em 2017 houve a aprovação da emenda constitucional 97 de 2017, que em 2027 vai completar 10 anos, que foi uma das reformas mais importantes do sistema eleitoral brasileiro. Por quê, minha gente? Porque, primeiro, vedou as coligações proporcionais a partir das eleições municipais de 2020. Segundo, aprovou uma cláusula de barreira progressiva que limitou o crescimento de partidos, principalmente os partidos pequenos, porque você instituía um mínimo de votos nacionais que esses partidos deveriam ter nas eleições para a Câmara dos Deputados. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente vai analisar a tramitação das propostas da federação no Congresso Nacional, há o início das críticas, porque as federações, elas seriam obstaculizadas a sua efetividade por conta da existência dos supostos partidos regionais e locais nos estados e nos municípios. E o último ciclo, que é marcado pela aprovação das federações partidárias, essa aprovação, eu digo a vocês que não foi fácil, porque ela foi marcada, primeiro, por um processo legislativo que foi polarizado entre o PT e o PCdoB e o PSL e o Novo, em que PT e PCdoB eram favoráveis à federação e o PSL e o Novo contrários à federação. Segundo, mesmo com a aprovação da federação partidária no Congresso, Bolsonaro, que era presidente da República em 2021, vetou essa proposta. E aí o Congresso a derrubou em plenário. E depois, mesmo com a promulgação da Lei 14.208 de 2021, essa ideia foi judicializada. Essa proposta foi judicializada pela ação direta de constitucionalidade número 7021, que o Supremo Tribunal Federal acabou por pugnar pela constitucionalidade do modelo e institucionalizou-se as federações partidárias para o ciclo eleitoral de 22, para o processo eleitoral de 2024, e eu acho que vai se constituir para as eleições de 2026. Passando para o nosso último capítulo, que foi a prática das federações partidárias nas eleições de 22, eu procurei examinar sob duas perspectivas. Primeiro, a análise das divergências regionais entre os partidos e as federações criadas em 22. E segundo, o desempenho eleitoral, que é o alcance, que se esses partidos que formaram as federações alcançaram a cláusula de barreira e tiveram crescimento ou diminuição da sua bancada na Câmara dos Deputados. Registro a vocês que foram criadas 3 federações das eleições de 2022. A Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV, a Federação PSOL Rede e a Federação PSDB Cidadania. Com relação à Federação Brasil da Esperança, o seu processo inicial de formação foi marcado, primeiro, pela necessidade do PCdoB e do PV de formar aliança com o PT no propósito de alcançar a cláusula de desempenho, de ultrapassar e obter melhores condições de funcionamento partidário. Segundo, o PT precisava da federação para fazer uma frente ampla para que levasse de volta o presidente Lula ao Palácio do Planalto. E tanto PT, PCdoB e PV, eles gostariam de atuar de forma unificada contra o bolsonarismo nas eleições de 2022, diante do projeto de reeleição do então presidente Jair Bolsonaro àquela época. Mas isso significa dizer que não houve divergências? Houve sim. Primeiro, por conta do PSB não querer integrar a aliança. Em estados como São Paulo, Pernambuco e Espírito Santo, houve diversas diferenças regionais com o PT na questão da formação dos candidatos a governador e senador nas chapas regionais. Também havia um propósito muito importante. O PSB tinha um receio muito grande de formar a federação do PT, porque eles tinham medo de perder a autonomia partidária com relação às suas decisões enquanto partido, às suas decisões com quem formar alianças e com relação à sua autonomia partidária com relação ao PT. Mas com relação às divergências regionais dentro da federação, estas foram resolvidas por meio de composições informais ou por meio de intervenções dos próprios diretórios regionais, nacionais dessas alianças. E é importante ressaltar, a Federação Brasil da Esperança foi a federação que teve o maior número de diretórios regionais com compatibilidade com o Palanque Nacional. Em 20 estados, a Federação Brasil da Esperança apoiou o candidato a governador que endossava o presidente Lula, o Lula à presidência da República. Com relação ao desempenho eleitoral, houve uma liderança inconteste do PT em todos os níveis. O PT liderou a quantidade de candidaturas, obteve mais cadeiras para a Câmara dos Deputados e crescimento dos seus votos nacionais, bem como Lula voltou à presidência da República e hoje ele está ocupando seu 3º mandato à frente do Palácio do Planalto. E segundo ponto, houve ganhos eleitorais relativos para o PCdoB e o PV. Por quê? Porque se, por um lado, comunistas e verdes alcançaram a cláusula de desempenho, eles obtiveram uma queda do desempenho eleitoral nacional para a Câmara dos Deputados e do seu número
de deputados federais. Outro ponto importante é que o PSB, que não participou da federação, ele acabou tendo um revés eleitoral. Houve uma diminuição muito drástica do seu número de deputados federais. Passou de 32 para 14 representantes, se você comparar 2018 e 2022. E esse fracasso da federação entre PT e PSB mostra o seguinte: a tentativas de federações formadas entre partidos que estão competindo nos mesmos estados não dá certo. E isso a gente fala que é a questão da tentativa de aliança de concorrência. Quando passamos para a federação do PSOL e da Rede, o processo inicial de formação foi marcado por dois pontos fundamentais. Havia uma necessidade do PSOL e da Rede de ultrapassar a cláusula de desempenho, daí a necessidade de se formar a federação, mas havia uma resistência do PSOL, principalmente de alas mais à esquerda do PSOL, em formar uma aliança com a Rede, devido às contradições ideológicas dos chamados sustentabilistas em formar essa federação. Mas a necessidade de se consolidar uma frente de partidos contra Jair Bolsonaro, e com pautas em comum, como a matéria da defesa do meio ambiente e da defesa da democracia, marcou a ideia da federação. Nesse ponto, quando nós passamos para as divergências regionais, houve discordâncias quanto ao apoio presidencial, se iriam apoiar Lula ou se iriam apoiar Ciro Gomes. A Federação PSOL Rede acabou apoiando, desde o primeiro turno, o PT, a candidatura de Lula à presidência da República. Mas impôs uma coisa muito interessante, que é a chamada cláusula de consciência, ou seja, algumas lideranças partidárias poderiam, caso não quisesse, não declarar voto a presidente ou declarar voto a um candidato. Travou? Para mim, travou. Sim. Talvez tenha que sair e voltar a entrar. Renan, se você estiver nos ouvindo, travou a sua apresentação. Talvez você sair e retornar para que a gente dê continuidade. A gente pode passar para a Ruth e, se Renan conseguir retornar, ele faz um apanhado final, né, um resumo em 3 minutos da apresentação dele. Então, Ruth, você pode dar continuidade? Você tem 20 minutos, tá bom? Nossa, isso é verdade, eu tenho que estar no aeroporto de 11 horas, mas eu não podia perder essa oportunidade. Vou compartilhar aqui minha tela, vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem. Sim. Vendo também. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu quero já também agradecer o espaço proporcionado pela PPGCS, agradecer também a indicação da minha tese para o Prêmio CAPES de Tese, desejar bom dia a todos aqui presentes. E eu sou Ruth Maia, tenho alguns colegas aqui também que estão sob a orientação do professor João Bosco. Eu, como colega Renan, também sou formada em Direito, mas tive a oportunidade e digo que o privilégio de fazer meu mestrado e doutorado em Ciências Sociais na UFRN, sob a orientação do professor João Bosco também. E o tema geral da minha pesquisa, desde o mestrado, e eu tenho aprofundado um pouco mais no doutorado, é a questão da acessibilidade. Eu pesquiso bastante políticas públicas para a população com deficiência, e especificamente aqui no doutorado eu busquei entender quais são as estratégias de acessibilidade urbana que têm sido implementadas, tanto pelo poder público, pela universidade, quanto pela sociedade civil, para garantir aí o direito de viver dessa população que já é tão marginalizada. E a gente faz essa discussão dentro do conceito de direito à cidade, das cidades democráticas. E, como o Otânio falou, eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Eu vou ser breve no contexto geral, porque eu acho que, no tempo que eu tenho, eu quero valorizar um pouquinho dos meus achados de pesquisa. Então, o tema da minha tese é Políticas Públicas, Inovação Tecnológica e Engajamento Social, comparando estratégias de acessibilidade urbana em Seattle e Natal, né?
Para dar um pouquinho de contexto, a cidade de Seattle é uma cidade que fica ali no noroeste dos Estados Unidos, como vocês podem ver aqui, um pouquinho perto do Canadá. E a cidade de Natal é a cidade em que nós fazemos o nosso mestrado e doutorado aqui na UFRN, e foram 2 cidades escolhidas por motivos diferentes. A cidade de Natal foi uma capital pioneira no país na lei de acessibilidade. A gente tem uma lei municipal desde 1992, foi a primeira do Brasil. E Seattle já se destaca na questão de acessibilidade, mas pelas inovações tecnológicas que eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Então, a gente pensou de fazer uma análise comparativa das estratégias em 2 cidades que têm desafios muito semelhantes, mas que têm propostas de intervenção bem diferentes, né? E a gente decidiu fazer essa análise comparativa com base em 3 indicadores. A gente usou o indicador das políticas públicas para entender qual é a resposta do Estado, do poder público, ao problema da acessibilidade. Então, a gente mapeou legislações, planos de mobilidade urbana, nós mapeamos também campanhas de conscientização sobre o tema, e a gente também avaliou a questão da inovação tecnológica. A gente fez um mapeamento de ferramentas de tecnologia que foram uma resposta da universidade, digamos assim, da pesquisa acadêmica ao problema da acessibilidade, que foi um achado bem interessante que a gente teve durante a nossa pesquisa. E a gente também fez uma avaliação de estratégias de engajamento social. Então, a gente fez uma comparação de como a sociedade civil aqui de Natal se mobiliza para garantir esse direito à cidade para a população que tem deficiência e como que a sociedade civil em Seattle, lá nos Estados Unidos, procura promover essa inclusão social também. A nossa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, a gente fez entrevistas, observação participante, grupo focal e muita revisão de literatura. Na análise comparativa com relação a políticas públicas, a gente percebeu que tanto Natal quanto Seattle têm legislações. Eu vou pedir licença aqui, um segundo. Desculpa, home office. Na parte de políticas públicas, a gente descobriu que tanto Natal quanto Seattle têm políticas bem robustas sobre o tema, mas tanto Natal quanto Seattle têm dificuldade de aplicar essa legislação, e a gente tentou mapear algumas boas práticas dessas 2 cidades. Lá em Seattle, a gente descobriu que o Departamento de Mobilidade Urbana, eles prevêem que os seus funcionários, técnicos e engenheiros, eles vão passar por uma simulação em que eles vão sentar em cadeiras de rodas e eles vão fazer simulação de cegueira e eles vão se deslocar pela cidade experimentando como é ser uma pessoa com deficiência. E isso é extremamente interessante porque nas minhas entrevistas, inclusive com a promotora aqui de Natal, ela falou que a gente tem um problema muito grave, porque, além de ser muito difícil de implementar acessibilidade na cidade, às vezes, quando se vai construir rampas, por exemplo, que a gente vê ali naqueles meio fio, as rampas não têm inclinação correta. Então, às vezes, um cadeirante vai subir na rampa e ele pode descer, né, sendo bem perigoso para ele. Então, esse treinamento é muito interessante porque coloca os técnicos, aqueles que vão construir essa infraestrutura de acessibilidade com uma pessoa com deficiência, e aí eles vão realmente testar as rampas e testar o piso tátil dos cegos, por exemplo. A gente tem um problema sério aqui em Natal do posteamento, né? Então, muitas vezes você tem aquele piso tátil de um cego e tem um poste ali bem no meio, né? O que também é extremamente perigoso. Então, isso foi uma iniciativa que a gente encontrou lá em Seattle, e que a gente achou bem interessante, né? Que é treinar realmente os técnicos e trabalhadores da mobilidade urbana
nessas simulações. Aqui em Natal, a gente teve ano passado uma iniciativa pioneira da nossa Assembleia Legislativa, também foi a primeira do Brasil, a lançar a campanha contra o capacitismo. Acredito que a maioria de vocês deve ter visto circulando nas redes sociais, em alguns canais de televisão, alguns vídeos curtos, estrelados pelos gêmeos Ângelo e Augusto, e pelo Ivan Barón, e eles falando sobre expressões capacitistas, o que não fazer, o que fazer. Também foi uma iniciativa bem interessante, e junto com essa campanha, a Assembleia Legislativa lançou um programa chamado Selo Acesso Mais. Então, as empresas que cumprirem com as normas de acessibilidade vão ganhar esse selo, que é um selo de prestígio, para que toda a sociedade possa saber quais são as empresas que cumprem com as normas de acessibilidade e quais são as empresas que não cumprem com as normas de acessibilidade. Na análise de inovação tecnológica, foi onde a gente realmente teve a maior discrepância. A gente descobriu, lá em Seattle, que o Departamento de Mobilidade Urbana, eles criaram o que eles chamam de planejador de rotas, que é essa imagem aqui que vocês veem. Então, toda a cidade está mapeada em graus de acessibilidade. Ruas onde a acessibilidade é muito boa, ruas onde a acessibilidade é regular e ruas onde a acessibilidade é, digamos, péssima. E aqui vocês podem ver, onde está em vermelho é onde a acessibilidade é muito ruim. Onde está em amarelo é onde a acessibilidade é regular e onde está verde a acessibilidade é boa. Então, uma pessoa que ande de cadeira de rodas, por exemplo, que é muito comum lá, e eu andava nas ruas e via muitas pessoas em cadeira de roda, que é algo que a gente não vê tanto aqui em Natal, ela pode abrir esse navegador e ela pode planejar a rota dela. Ela vê onde ela está, ela vê onde ela quer ir e ela pode escolher melhor as ruas por onde ela quer passar, de acordo com as questões de acessibilidade. Aqui em Natal, a inovação tecnológica mais próxima dessa questão de mobilidade urbana são os nossos aplicativos de ônibus, que informam os horários de chegada e de saída. Mas a gente fez uma simulação, eu coloquei aqui uns prints, e nenhum deles inclui informações sobre acessibilidade. E qual é o problema disso, né? Um cadeirante, por exemplo, que esteja no ponto A e ele precisa se deslocar até a parada de ônibus, e muitas vezes essa parada de ônibus está no lugar onde ele vai ter que passar por uma rua que não é asfaltada, ele não vai poder passar. Então, ele não pode se confiar plenamente nessa rota do aplicativo, porque essa rota não inclui informações sobre acessibilidade. Outro achado que a gente achou também, que é muito interessante, e são dois aplicativos que foram criados lá em Seattle, mas que servem em qualquer lugar do Brasil, do mundo. O Access Map, esse aqui que vocês podem ver, é um aplicativo que é baixado no celular, e ele é um aplicativo de rotas a pé e tanto de transporte, mas ele é personalizado de acordo com a necessidade do usuário. Então, por exemplo, se eu for uma pessoa cega e eu quero ir daqui até o ponto B, e eu coloco que eu preciso de sinais sonoros, esse aplicativo vai me dar uma rota onde todos os sinais que eu vou passar têm um sinal sonoro, né? Ou se eu for uma pessoa cadeirante, eu posso escolher qual é o nível de inclinação máximo da rua que eu quero ir, porque a gente sabe que às vezes a própria rua é íngreme. Então, eu posso dizer inclinação máxima e o aplicativo vai me dar a rota de acordo com as minhas necessidades, o que é algo bem inovador, considerando que a maior parte dos aplicativos de rota leva em consideração uma pessoa padrão, né, que não tem nenhum tipo de deficiência. O outro, que é chamado de Projeto Calçada, o Project Sidewalk, é muito interessante porque ele serve como uma ferramenta para auxiliar a prefeitura na coleta de dados sobre a acessibilidade da cidade. Então, eles criaram um formato de jogo, onde você entra nesse site e você fala, eu quero mapear a cidade de Seattle. E aí, ele vai te colocar em várias missões. Então, por exemplo, você vai entrar numa rua e ele vai colocar a pergunta assim, essa calçada está esburacada? Aí você coloca sim ou não. Esse meio-fio tem uma rampa? E aí você coloca sim ou não, né? Esse sinal tem sinal sonoro? Sim ou não?
Então, é uma maneira da população, e qualquer pessoa pode fazer isso, você, inclusive, não precisa estar no lugar para fazer esse mapeamento, porque ele é feito pelo site. A população contribui nesse monitoramento de calçadas e das condições de acessibilidade de uma cidade, e esses dados são repassados para a Secretaria de Mobilidade da cidade, que pode fazer um mapeamento, por exemplo, de qual é o bairro que tem ruas mais esburacadas aqui. E aí eles podem fazer políticas mais eficientes, consertar as calçadas, ou fazer uma revitalização dessas calçadas. Com relação ao engajamento social, a gente também fez um mapeamento de estratégias da própria população para gerar esse direito à cidade. E a gente encontrou iniciativas bem interessantes. Lá em Seattle, eles têm um parque que foi desenhado e estruturado para a criança com deficiência, né? Então, aqui seria uma visão aérea, nessa parte aqui que eu estou colocando o meu mouse, seria o parque, aqui tem uma quadra, e eles criaram também uma escola, não só para crianças com deficiência, mas crianças que não têm deficiência, para estudar com crianças com deficiência, e todas as atividades e programas são adaptados às necessidades dessa criança. E foi uma iniciativa de pais de crianças com deficiência que queriam levar seus filhos para um playground e não tinham para onde levar. Então, eles mesmos construíram esse parque, num terreno que foi cedido pela prefeitura, e ela funciona até hoje, desde 2002. Aqui em Natal, a gente mapeou uma programação chamada de Natal Praia Inclusiva. Se você já foi tomar um banho ali na praia de Ponta Negra no sábado ou domingo de manhã, perto do Morro do Careca, você talvez já tenha visto. É uma iniciativa da SADEF, com concessão da Prefeitura de Natal, e eles proporcionam um banho de mar para pessoas que têm deficiência ou pessoas que têm mobilidade reduzida, ou até mesmo idosos. Eles colocam a pessoa nessa cadeira anfíbio e, juntamente com o professor, com o assistente, eles proporcionam esse banho de mar. E foi bem interessante quando a gente teve a oportunidade de conversar com o Dário, que é o presidente da SADEF. Ele me relatou algumas histórias e alguns testemunhos que ele escuta lá na praia, de pessoas que faziam 30 anos que não tomavam banho de mar, né? E puderam tomar esse banho de mar graças a essa iniciativa da sociedade civil. A gente aqui em Natal também tem uma campanha bem interessante, que foi lançada pelo vereador Técio Tinoco, que é o projeto Tampinha da Inclusão. Não achei nada parecido com isso em Seattle. Quando eu entrevistei ele, a gente tinha cerca de 700 pontos de coletas, mas no final do ano passado atingimos a marca de 1.000 pontos de coleta. E eles basicamente recolhem essas tampinhas, seja de shampoo, condicionador, de garrafas de água, e eles trocam 150 quilos de tampinha por uma cadeira de roda ou uma cadeira de banho, né? E até o momento da entrevista, eles já tinham distribuído 37 cadeiras. E esse trabalho também é da sociedade civil, porque ele é 100% voluntário. As pessoas voluntariamente levam suas tampinhas, outros voluntários também fazem a divisão das tampinhas por cores, e eles fazem a venda dessas tampinhas para comprar cadeira de rodas. E aqui em Natal também a gente tem um fenômeno muito interessante, que é o uso das redes sociais. Inclusive, a gente tem 2 perfis que são conhecidos nacionalmente, que é o do Ivan Baron e da Lucy, que é a mãe do Ângelo e do Augusto. São perfis que têm um alcance muito grande e são perfis que são usados para educar a população sobre a questão da deficiência, sobre o capacitismo, desmistificar algumas coisas. Eu tive a oportunidade de conversar com muitas mães sobre o que elas fazem para a causa dos seus filhos, e a maior parte delas disse para mim que a coisa mais importante que elas podiam fazer é desmistificar a deficiência para as outras pessoas, porque isso reduz o preconceito, né? Isso foi algo que eu não encontrei lá em Seattle. Não existe tanto essa mobilização de educar a população sobre o capacitismo, sobre
contra o preconceito da pessoa com deficiência, que acaba sendo, na verdade, a maior barreira para o acesso à cidade de uma maneira em si. Né? Muitas vezes as pessoas não saem de casa, como eu ouvi relatos, elas ficam nos seus quartos porque a sociedade não está preparada para conviver com elas. Né? Então, muitas preferem ficar em casa a sofrer olhares de outras pessoas. Então, esses perfis e esse tipo de engajamento é muito importante e vai paralelo às políticas públicas do Estado também. Né? E lá em Seattle, já finalizando, em termos de engajamento social, eles não têm tanto esse foco para educar a população, mas eles têm um foco muito interessante de que é oferecer programas de liderança para a própria pessoa com deficiência advogar em causa própria. Então, eu tive um fórum legislativo lá, por exemplo, que foi formado só por pessoas com deficiência e foi muito interessante. Elas iam lá na frente, compartilhavam suas experiências, suas dificuldades, e elas tinham a oportunidade de ficar cara a cara com os legisladores e pedir mudanças. Um dos programas que eu encontrei é esse aqui, que é o de Self-Advocacy, e esse aqui da foto, o Maharaj, ele foi um aluno formado na primeira turma desse curso. Ele é considerado um caso de sucesso porque depois de terminar o curso, ele se candidatou à presidência do Grêmio Estudantil da universidade dele e ele foi a primeira pessoa com deficiência a ganhar. Né? Então, já ir colhendo os frutos desse engajamento. E como essa aqui é da Open Doors, que é uma ONG voltada para acolher pessoas com deficiência de famílias imigrantes nos Estados Unidos, que tem bastante, mas como essa, tem muitas outras organizações voltadas para pessoas com deficiência que oferecem esses programas de liderança e de capacitação para a pessoa com deficiência, para que eles possam ter o protagonismo realmente de lutar pela sua causa. Então, as nossas considerações finais, resumindo um pouco o que a gente falou, é que o problema da acessibilidade, quando a gente pensa em cidade democrática, uma cidade para todos, a gente tem que pensar de uma maneira multidisciplinar, né? O Estado ele tem o seu papel em formular políticas públicas, em garantir esse direito da população, mas a gente não pode negar que o Estado tem que andar com a universidade, tem que andar com a sociedade civil, né? Então, aqui a gente destaca a inovação tecnológica como uma ferramenta que pode potencializar as ações do Estado, né? E é produzida dentro do contexto acadêmico, e a gente também destaca a importância da sociedade civil, porque a gente, então, nessa cidade democrática, a gente dá o direito da população que é mais afetada por essa exclusão de participar da solução desse problema. Então, obrigada. Valeu, Ruth, obrigado. Renan já voltou, né? Renan teve um probleminha com a conexão de internet. E aí, Renan, você ainda tinha 3 minutinhos para encerrar a sua apresentação. Você faz esse fechamento e a gente abre aí para 10 minutos de debate antes do intervalo, tá bom? Bem, eu quero, antes de qualquer coisa, parabenizar também a Ruth pelo excelente trabalho que fez, que tratou sobre essa questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, dessa necessidade da superação do capacitismo na sociedade, da necessidade da atuação do Estado e da sociedade civil no enfrentamento dessa temática tão importante. Para finalizar, e não menos importante, eu nem vou ficar apresentando aqui para vocês, mas eu queria falar de alguns pontos que são fundamentais para esse fechamento. Primeiro, se vocês perceberem, as federações partidárias elas foram aderidas por pouquíssimos partidos. 7 dos 32 partidos que são registrados no Tribunal Superior Eleitoral acabaram por aderir ao processo de federação partidária. Segundo, esse processo da federação partidária ele não foi desconectado do processo eleitoral de 2022, ou seja, ele foi marcado pela polarização entre o PT e o Bolsonaro durante as eleições de 2022. Mas o terceiro ponto que é fundamental é que foram feitas federações entre partidos grandes e partidos pequenos, no caso,
PT, PCdoB, PV e PSDB e Cidadania, embora o PSDB tenha tido uma queda abrupta nessas eleições de 2022, continuando a queda de 2018, e federações entre dois partidos pequenos, que foi o PSOL e a Rede. E isso mostrou o seguinte: havia uma necessidade dos partidos pequenos em obter uma sobrevivência política, aliando a partidos maiores ou com mais estrutura, para alcançar a cláusula de desempenho e ter mais condições de funcionamento partidário. E, por outro lado, havia necessidade de partidos com mais estrutura, como o PT e o PSDB, em reafirmar a sua hegemonia. Portanto, quando nós falamos sobre o futuro das federações partidárias, e aí o material que eu vou mandar depois, Otani, para vocês, para todo mundo, eu tive que dar uma atualizada nele, porque aconteceu muita coisa entre 2024 e 2025. Aconteceu o fim da federação do PSDB e do Cidadania, houve uma queda do número de prefeitos e de vereadores do PSDB e Cidadania, que acabou provocando o fim dessa federação. Está havendo uma perspectiva da federação, da fusão entre o PSDB e o Podemos. Existe uma perspectiva de uma superfederação de direita formada pela União Brasil e Progressistas e também pelo MDB e do Republicanos. E isso sinaliza uma coisa, gente. Isso sinaliza que a federação partidária ela não é só formada por partidos que têm a mesma afinidade programática e ideológica. Ela também pode ser formada por partidos que têm um intento clientelista, fisiológico e que queiram participar junto no sentido de maximizar suas chances eleitorais e terem influência no processo de governabilidade no Congresso Nacional. Para finalizar, o que é que eu posso concluir com relação à problemática do meu estudo? Primeiro, a prática das federações partidárias nas eleições de 22 mostraram que a medida ela não serviu para ampliar a nacionalização dos partidos políticos e de suas alianças no Brasil. Pelo contrário, ela serviu para potencializar a ideia de que disputas regionais acabam por afetar alianças nacionalizadas. Segundo, a medida, na realidade, ela serviu para equilibrar pretensões de legendas menores que se viam ameaçadas quanto ao alto índice da cláusula de barreira e permitir que legendas mais hegemonizadas, mais estruturadas, pudessem gerir essa aliança partidária e obter melhores condições de competitividade eleitoral. E há um ponto que eu quero confessar aqui com vocês e eu quero abrir margem para que a gente possa debater e possa pesquisar. É porque a federação partidária, quando a gente vai congregar com a cláusula de barreira, o fim da coligação proporcional, ela tem um ponto fundamental na questão do enxugamento do quadro partidário brasileiro. Ela tem sido um estimulador de fusões e incorporações partidárias. Então, a federação partidária ela pode ser, para os futuros ciclos eleitorais, a possibilidade de uma diminuição cada vez maior desse quadro partidário. Eram 32 em 2022. Hoje eu soube da notícia que tem 24 partidos registrados. E há uma possibilidade, já nas eleições de 2026, de chegar a 15 partidos. E em 2030, menos por conta disso. E esse é um ponto fundamental para que a gente possa fazer análise de que menos partidos é mais governabilidade, é mais democracia, ou não é uma ideia de oligarquização do sistema político, ou não é a ideia da obtenção de mandatos por meio de controle dos diretórios partidários, daqueles que têm mais dinheiro e daqueles que, por exemplo, têm mandato e que têm controle de emendas. E daí eu cito, eu não pude citar durante esse trabalho a questão do orçamento secreto. E aí eu abro margem no seguinte sentido: a gente precisa pesquisar mais sobre as federações partidárias enquanto novo modelo de aliança nacionalizada e duradoura no Brasil. Portanto, eu terminei como citação aqui algumas citações do Leonel Brizola, do Antônio Carlos Magalhães e do Alex de Tocqueville, que a política ela é a arte de engolir sapos e a ocasião faz o aliado. As federações partidárias elas são um formato de aliança em que muitas vezes não é só a ideia de formação de quem tem o mesmo programa, a mesma ideologia. É sim um formato de maximizar as estratégias eleitorais para se obter melhores condições de competitividade eleitoral e obter mais condições de funcionamento partidário e de sobrevivência política, que é o mais importante. Nesse sentido, eu agradeço a vocês, muito obrigado, parabenizo a Ruth pelo excelente trabalho e aguardo as dúvidas e ao debate. Muito obrigado. Valeu, Renan. Obrigado também. Então, agora a gente pode abrir, né, para perguntas, dúvidas, comentários. É um momento de conversa realmente com os palestrantes. Fiquem à vontade aí. O professor Gabriel e a professora Ana podem até coordenar se quiser. Temos aqui a Maria Valentim.
Ah, não, está mandando palmas. Pensei que tinha levantado a mão. É o momento de perguntar, gente. Agora sim. Maria. Então, aproveitando, professor, parabenizar, né, os colegas, o Reinan e a Ana, a Ruth, né? Ruth Maia, desculpa. Sobre a iniciativa que a Ruth falou, da Tampinha Solidária, ela tem realmente um alcance muito grande. Eu moro em Parelhas, no Rio Grande do Norte, né, aqui no interior, e aqui ele existe também, inclusive foi recentemente, o coordenador esteve aqui em Parelhas, né, porque tem sido muito bem aceito, inclusive o IFRN daqui, ele recolhe as tampinhas, várias instituições aqui em Parelhas recolhem e fazem essa doação. Então, são iniciativas, né, são pequenas iniciativas que se tornam grandes quando a população abraça, não é isso, Ruth? Era apenas esse comentário, na verdade, não tenho nenhum questionamento agora. Se quiserem, podemos juntar mais de uma pergunta. Eu estou aqui inscrito, a professora Ana também. Eu quero parabenizar a ambos novamente e fazer alguns rapidíssimos comentários. Renan, gostei muito do teu trabalho. Uma sugestão apenas, você falou do que aconteceu em 2016 no Brasil como impeachment, eu chamaria de golpe, né? É um debate que a gente tem dentro da academia, é um debate que se dá fora da academia também, e eu creio que o uso de certas palavras traduz concepções e formas de entender a realidade e que nós não deveríamos abrir mão de chamar as coisas pelo que realmente são. Então, mais do que impeachment, diria realmente que foi um golpe. E uma par de perguntas. Uma questão da lista aberta com voto nominal, que é uma particularidade brasileira que existe em pouquíssimos países do mundo. Tradicionalmente se falava na Finlândia, mais recentemente na Polônia, como os únicos países que adotariam este sistema. Embora este não seja o foco do teu trabalho, mas eu queria explorar um pouquinho mais qual a relação que você vê entre as federações e a lista partidária aberta e com voto nominal, porque evidentemente puxam em direções exatamente opostas, né, na hora de pensarmos em partidos mais nacionalizados, mais unificados, etc. Isso por um lado, e por outro, se você teve acesso a como as federações funcionaram ao longo destes anos no trabalho parlamentário, como elas funcionaram no parlamento, como elas funcionaram no Congresso, para além da questão eleitoral, para além das perdas e ganhos. E aqui, por último, como é que você enxerga, né, sem fazer futurologia, mas como você enxerga que este processo das federações irá se desenvolver nos próximos anos, mais concretamente na próxima eleição em 2026, como que você enxerga que federação se manterá, qual não? Você já falou do PSDB e Cidadania, a possibilidade do PSDB em crise se unificar, não apenas como federação, mas talvez criar um novo partido junto com o Podemos. Que para Ruth, também te parabenizo pelo teu trabalho, e é uma pergunta apenas, mais do que pergunta, um pedido, se você pode dar maiores detalhes do porquê da escolha, né? Porquê da escolha de Natal e Seattle sendo cidades tão diferentes em muitos sentidos, se pensarmos no grau de desenvolvimento econômico, no PIB de ambas cidades, no IDH de ambas cidades, nas condições de vida materiais bastante contrastantes entre ambas. Então, simplesmente abrir um espaço para que você possa detalhar um pouquinho mais do porquê ter comparado Natal com Seattle. Tá? Obrigado. Fazemos uma terceira intervenção e passamos a palavra para vocês. Pode ser, Ana? Eu abro mão de falar porque tem outras pessoas falando, tem outras pessoas com a mãozinha levantada. Aí, se der tempo, eu faço no final. Pode ser assim? Para privilegiar os alunos. Então, acho que o Luiz... Eu falei porque ainda não tinha ninguém que levantasse a mão para preencher o vazio, né? Mas ótimo.
Então, se Luiz. quiserem, Renan e Ruth, e depois a gente abre uma segunda rodada, já que tem mais 2 colegas ali para... Né? Bom dia. Não vou abrir a câmera, gente, peço desculpas, mas, enfim, prefiro ficar com ela fechada nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Ruth e o Renan pelo trabalho, pelos 2 trabalhos. Desejo sorte aí nas premiações, tomara que dê tudo certo. E a minha pergunta vai especificamente para o Renan. Assim, eu queria saber, essas coligações, por vezes, podem deixar de lado, digamos assim, as ideologias visando um êxito eleitoral, mas eu tenho uma certa dúvida que é a respeito das filiações partidárias, especificamente. Que na literatura, eu já vi que a maioria dos estudiosos percebem filiações como sendo algo que não é muito visando outros fins que não também ideologia, assim, que essas filiações não refletem as ideologias dos filiados, assim. Eu queria saber de você, basicamente isso, se você também concorda com esse ponto de vista ou não, assim. Não sei se a pergunta foge do escopo do trabalho, mas se fugiu, desculpa, mas é essa dúvida que eu tenho, assim, a respeito se as filiações partidárias também refletem essa escapatória, assim, das ideologias. Fechamos, então, o bloco com 3, né? Em seguida, depois dos comentários, a gente ainda tem o Davidson para se pronunciar. Então, Renan e Ruth, fiquem à vontade para responder. Ruth? Oi. Achei que o Renan ia falar. Ruth, você começa ou eu começo? Pode começar. Pronto. Como foi o maior número de perguntas, respondendo ao professor Vitulo, qual seria a grande relação entre a questão da federação partidária e a questão da gente ter um sistema proporcional de lista aberta? Excelente pergunta, porque a federação partidária ela não mudou algo da questão que existia durante a coligação, que havia uma grande perspectiva entre os estudiosos, que é a questão da compatibilidade entre o que você vota né, no candidato e aquela ideia está representada por você no parlamento. A federação até que deu uma melhorada um pouco nisso, mas distorções continuam a acontecer e continua a acontecer a questão da representação quase lotérica dos sufrágios. Eu posso te citar um exemplo local, Vitulo. Recentemente eu conversei com o vereador Daniel Valença e a federação PT, PCdoB e PV elegeu 3 vereadores do PT e elegeu um vereador do PV. Só que a bancada do PT na Câmara Municipal, ela é de oposição ao prefeito Paulinho Freire. Mas o cara que é do PV e é da mesma federação não vota com o PT, não vota na oposição, é da bancada de governo. Entendeu? Então, essa questão do sistema proporcional de lista aberta, eu creio que não mudou muito essa questão da compatibilidade da representação. Eu acho que ainda tem esse problema muito, muito forte. Com relação ao funcionamento parlamentar, eu mandei para aqui na caixa um link da Conjur, se for o caso, eu vou mandar de novo, que fala sobre que as federações ainda elas não definiram muito bem o seu papel de atuação parlamentar. E acontece muitas situações, por exemplo, principalmente o PSDB Cidadania, já aconteceram muitas situações, e isso é por notícia, isso não é pesquisa mesmo, de que o PSDB vota de uma forma, o Cidadania vota de outra. Mais um elemento do fator por conta da separação dos 2 partidos. Com relação à manutenção das federações partidárias para as eleições de 2026, eu queria dar uma notícia para vocês. Semana passada, o líder do governo, né, o José Guimarães, que é do PT do Ceará, e que é um dos grandes próceres do petismo, ele disse da necessidade de ampliar a federação de esquerda,
que já era formada pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV, mas que também poderia ser formada pelo PSB e pelo PDT. Só que, mais uma vez, esbarra naqueles problemas que eu já narrei no trabalho, por conta das chamadas divergências regionais, do PSB e do próprio PDT. No PSB, por conta de estados como São Paulo e Pernambuco, que há divergências com relação à formação dos palanques regionais e de como esses partidos, o PT e o PSB, vão se posicionar na eleição de governador e senador. E também o PDT, porque não se sabe, por exemplo, se o PDT vai ficar na base do governo Lula ou se ele vai, por exemplo, lançar candidato próprio a presidente da República. Há uma grande possibilidade, por exemplo, do Ciro Gomes ser candidato a presidente da República pelo PDT, ou ele sair do PDT e ir para o PSDB, nessa fusão do PSDB do Podemos. Então, eu só quero deixar bem claro o seguinte, com relação à questão do funcionamento parlamentar, eu acho que, para quem quiser pesquisar sobre como tem sido a federação na Câmara dos Deputados do Senado Federal, é um grande banho para pesquisa, gente, por conta do estudo dos estatutos e a compatibilidade disso nas votações do Congresso Nacional, porque não é uma atuação federada, não é uma atuação unificada que tem que ter no Parlamento e no Executivo, então a gente deveria ver a compatibilidade de tudo isso. Com relação à pergunta do Luiz, que é a questão da compatibilidade das filiações com a ideia de federação. Olha, mais uma vez, a maior parte dos nossos partidos, eles se conduzem por um certo viés personalista, né? Por um certo viés personalista, que muitas vezes o eleitor não vota no partido, ele vota no candidato. E assim, eu acho que existe o maior potencial de acontecer uns fenômenos desses nessa questão da superfederação da direita, Luiz, que é a da União Progressistas, que é a federação formada pela União Brasil e do PP, e a do MDB, do Republicanos. Mas isso acontece também com as próprias federações já formadas. Eu cito, por exemplo, PT, PCdoB e PV. Por exemplo, tem lideranças do Partido Verde que não defendem o meio ambiente, nunca abraçaram a árvore na vida, Luiz. É uma situação triste, nunca defenderam o meio ambiente, nunca. E isso é algo que a gente tem que entender e da necessidade também da gente reforçar critérios, se a gente quer uma reforma política de verdade, para o reforço da fidelidade partidária de verdade. Não essa fidelidade partidária que está aí, que é um tipo de fidelidade partidária, que é uma fidelidade partidária afrouxada. Ano que vem vai ter a janela, e aí muitos parlamentares com mandato vão trocar de partido e vão para outro, sem ter essa ideia de consistência, de programa. Eu espero que eu tenha sido entendido por você, Luiz, tá bom? Ruth, pode falar. Obrigada, Renan. Eu vou responder a pergunta do professor e eu vou precisar sair realmente. Mas quem tiver mais dúvida, né, ou sugestão relacionada ao meu trabalho, eu vou deixar aqui no chat meu e-mail, você pode mandar e eu vou ficar muito feliz de responder. Mas com relação à pergunta do professor Bitula, uma pergunta muito boa, foi implantada pela banca na hora da minha defesa, e foi, sem dúvidas, objeto de debate entre eu e o meu orientador, mas, de maneira resumida, eu diria que o contexto geral do meu trabalho, a gente fala sobre a questão das cidades democráticas, né, que são a cidade que oferece espaço para todos os cidadãos, a despeito das suas características, mas também uma cidade que oferece espaço para que esses cidadãos influenciem as características dessa cidade, né? E a questão das políticas públicas, independente de ser Brasil e Estados Unidos, elas sempre foram muito semelhantes porque as normas de acessibilidade são normas internacionais e elas vão variar muito pouco de país para país. E no início da nossa pesquisa, a gente percebeu que a cidade de Natal, ela tinha essa questão do engajamento social muito forte das redes sociais, de associações civis, que pelo tempo aqui não deu tempo a abordar, e a gente queria trazer um elemento novo para o trabalho, justamente para que essa comparação trouxesse algum tipo de inovação e de boas práticas. E foi lá na cidade de Seara que a gente descobriu esse grupo de pesquisa da universidade, que é voltado exclusivamente para a acessibilidade. Então, eles se propõem a buscar inovações tecnológicas para proporcionar acessibilidade urbana, eles pensam na questão da acessibilidade digital também. Então, a gente optou pela cidade de Seara justamente para que a gente pudesse trazer esse elemento de inovação para a nossa tese e oferecer um pouco mais de
soluções, de boas práticas e avançar um pouco o debate que aqui, por enquanto, ainda se restringe a essa questão de políticas públicas. Então, foi mais nesse sentido mesmo. Mas eu agradeço a pergunta e peço licença para me retirar, agradecendo aqui ao Tânia, professor Vitor, professora Ana, e me coloco à disposição dos demais colegas ao e-mail. Obrigada. Bom, a gente ainda tinha um aluno, né, na fila aí das perguntas. É Davidson ou Davidson? Se eu falei Davidson e é Davidson, me perdoe. É Davidson mesmo, né? Pronto, então eu acertei na primeira. Sua vez. Bom dia, gostaria de parabenizar, né, Ruth e Renan, e a minha pergunta seria direcionada a Renan mesmo. Eu acho que ele até já adentrou assim na dúvida que eu tinha, que era justamente saber se poderia assim ser acrescentado, se ele visualiza que poderia ser acrescentado algum critério, né, para a formação de federações, justamente para evitar que partidos que não tenham um certo alinhamento ideológico, né, possam se federar, né? Então, se poderia haver algum critério a ser acrescentado na legislação sobre isso, ou se realmente é algo para ser discutido internamente entre os partidos e, vamos dizer, faz parte do jogo, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Seria essa questão, e outra questão seria que, enquanto pesquisador, né, quais as lacunas que ele visualiza para serem pesquisadas daqui para frente, né, com relação a esse tema, né, visto que é algo novo, né, recente, né, você pesquisou as eleições de 2022, né, se haveria algo que poderia ser pesquisado ainda. Obrigado. Ô, Davidson, muito obrigado pela tua pergunta, por conta de 2 pontos que me atinaram a minha lembrança. Sabe por quê? Só um pouquinho, Renan. A professora Ana tinha, né, deixado tu quer fazer, Ana, a tua pergunta? Não tem mais ninguém com a mão levantada. Mas será que dá tempo? Não sei, que a gente já está um pouquinho atrasado. Fica à vontade. Desculpa. Não, então eu vou ser bem breve, assim, se o Renan puder falar só um pouquinho. Mais da parte metodológica que você falou, mas bem rapidamente, mas queria que você comentasse um pouco como que você combinou a metodologia quantitativa e qualitativa e quais foram os materiais analisados. Se puder falar um pouquinho mais desse caminho da pesquisa, que eu acho que ajuda todo mundo, né, a entender como é que se faz uma dissertação. É isso. Bem, agradeço as perguntas dos dois, porque são muito construtivas. Davidson, quando você falou sobre a questão desse alinhamento programático ideológico, sabe o que eu me lembro? 1999, o primeiro projeto de lei sobre a ideia, o esboço de federação partidária no Brasil, que eu falei lá no segundo capítulo, que foi feito por ninguém mais, ninguém menos que Haroldo Lima, que é o saudoso Haroldo Lima, que é do PCdoB da Bahia. E ele falava da necessidade, da ideia de que essas federações elas tivessem alinhamento programático, ideológico, inclusive apresentassem estatuto e programa. Existe isso hoje, mas não é uma coisa forte. Não é por acaso que quando eu falei a definição da federação, eu não falei ajuntamento de siglas que tem o mesmo alinhamento programático e ideológico, porque não é o que diz a lei número 14.208 de 2021. Então, eu acho que seria muito interessante reforçar na lei 14.221 essa necessidade de definição dessa questão do estatuto, do que é que isso vai fazer, de como isso vai ser definido, de como a federação vai votar no parlamento, porque não adianta, por exemplo, um partido ser da federação e votar uma coisa na Câmara e o outro votar no Senado, que é de outro partido, se votar da outra forma. É muito ruim, né? É muito ruim. Mas eu acho muito interessante essa questão de a gente, cada vez mais, se a federação ela é uma aliança nacionalizada, ela é uma aliança duradoura, e é uma aliança para ser formada por 2 partidos ou mais, e deve se atuar por mais de um ciclo eleitoral, tem que a gente formar essa questão de ser de siglas que sejam da mesma matriz. Se bem que, por exemplo, se você perceber,
PT e PCdoB já tem uma história. PSOL e Rede tem uma história. PSDB e Cidadania, embora não tenha uma compatibilidade tão grande, foram partidos que se aliaram nas últimas eleições presidenciais. União Brasil e PP. Se você olhar a história, a genealogia do União Brasil e do PP, ambos vieram, sabe de onde? Do PDS, da Arena, né? Com relação à questão das lacunas, eu acho fundamental, como eu já falei, do estudo da atuação das federações no parlamento, principalmente entre 2022 e 2026, já que nós temos uma legislatura, acho muito importante pegar isso. Segundo, a atuação das federações, principalmente nas eleições para as capitais, durante esse processo eleitoral municipal de 2024, muito importante pegar, porque como o Brasil é cheio de municípios, são 5.565 municípios, se for para a gente fechar, vamos fechar nas capitais? Vamos fechar, por exemplo, nas capitais do Sudeste ou do Centro-Oeste, para a gente ver como é que foi a atuação dessa federação, sabe? E outro ponto que é fundamental, será que essa lei das federações partidárias não possui lacunas? Será que ela não induz a um comportamento coligacionista? Ou seja, de uma aliança a curto prazo e não uma aliança duradoura, que é para se formar pelos próximos ciclos eleitorais, eu acho que eu queria deixar esse registro para vocês. Com relação à metodologia, minha querida Ana, que eu queria orientar aos meus amigos que estão me ouvindo. Eu quero dizer para vocês que, assim, quem quiser análise de dados eleitorais mais históricos hoje, eu acho muito importante vocês darem uma olhada nas estatísticas eleitorais do TSE. O TSE, ele centralizou mais essa questão das estatísticas eleitorais, então dá para ver a quantidade de candidaturas, os resultados, quanto cada partido lançou, quanto cada partido elegeu, né? Então, pelo aspecto quantitativo, eu usei muito as estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, Ana. Com relação ao aspecto documental, eu utilizei no primeiro capítulo mais uma ideia de revisão de literatura, certo? Utilizando o que os autores institucionalistas da ciência política falavam sobre coligação proporcional e sobre as federações partidárias, né, até os idos de 2022. No segundo capítulo, a análise dos projetos legislativos, das notas taquigráficas da Câmara e do Senado Federal. Foi muito importante usar isso, principalmente o Diário Oficial do Senado Federal. E também o posicionamento dos parlamentares, porque a gente precisava pegar, por exemplo, o parlamentar que era contra a federação, que era a favor da federação. E no terceiro capítulo, como foi o pleito teste foi a eleição de 22, eu utilizei pelo aspecto quantitativo a análise descritiva dos dados estatísticos, né, via estatísticas eleitorais do TSE, mas também pelo aspecto do quali, eu usei como documentos muitas notícias de jornal, os documentos das federações do PSOL e da Rede, os estatutos, o que é que esses partidos esposavam como federação e, sobretudo, o posicionamento deles na imprensa. Foi o que eu pude fazer. Hoje, existem artigos que estão desenvolvendo mais, e acho importante a gente dar uma olhada e me ponho à disposição para auxiliar. Mas, na época, como havia uma escassez muito forte, eu resolvi ir por essa linha. Claro que isso há limites, ao longo da leitura do meu trabalho, vocês vão ver que, tipo, olha, meu trabalho acabou não abraçando isso, acabou não indo por essa maneira, porque a gente entrou quando era mato, mas agora que está melhor, vai ficar ainda melhor. Mas nessa perspectiva de fonte de pesquisa, eu utilizei dessa forma, tá? Obrigado. Obrigada, Renan. Eu queria só fazer um pequeníssimo comentário, que eu acho que os dois trabalhos, além de uma relevância teórica, né, de uma base empírica muito sólida também, de uma relevância científica, eu acho que são dois trabalhos de relevância social muito evidente, né? Então, eu queria parabenizar também a Ruth, que já saiu, mas também Renan, por conta disso, né? E, enfim, também esse desafio de abraçar um campo de pesquisa novo, né? Um objeto empírico novo, eu acho isso muito, muito interessante, muito, muito digno de menção. Né? No caso da Ruth, ela vai continuar com o tema, né? Num pós-doutorado nos Estados Unidos. E Renan, já que você tem tantos fios para explorar, né? Quem sabe não retomar
esse tema num doutorado. Então, gente, de novo, muito gratos pela presença, participação de vocês todos, todas, né? Não apenas dos expositores, mas também de todos os colegas que fizeram presentes. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois do intervalo a gente vai assistir à apresentação dos 2 estudantes que participaram da experiência de doutorado sanduíche.